Oi, gente, tudo bom? Nesse mês de setembro, o tema escolhido por vocês lá nos stories foi adoção. E hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou explicar o conceito e as características da adoção. Então, qual é o conceito de adoção? Quando a gente pensa em adoção, no entendimento popular, a gente pensa num pai, em uma mãe que reconheceram aquela criança como filho, mesmo não existindo um vínculo biológico entre eles. Esse é o conceito amplo e mais popular de adoção, mas existe um conceito jurídico que vai delimitar exatamente como a adoção se constitui. A adoção é um ato jurídico que depende sempre de decisão judicial, em que através daquela decisão vai se criar um vínculo exatamente igual ao vínculo de filiação biológica. Rompem-se os vínculos criados anteriormente, os vínculos familiares anteriores, e criam-se novos vínculos a partir daquela família que está adotando. Esses vínculos eles vão se constituir para todos os efeitos. A Constituição prevê igualdade de filiação entre filhos adotivos ou filhos biológicos. Isso significa que um filho adotivo ele vai ter exatamente os mesmos direitos e que um pai adotivo vai ter exatamente os mesmos deveres de um pai e de um filho biológico. Isso inclui direitos de sucessão, então direitos na herança, direitos previdenciários, deveres de cuidado. O poder familiar vai se tornar exatamente igual ao poder familiar de um pai, entre pais e filhos biológicos. A norma que vai regulamentar todo o procedimento de adoção é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá existem uma série de características e de princípios que vão nortear o processo de adoção. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu costumo dizer que a adoção ela acontece através de dois processos paralelos. De um lado, a gente tem o processo de habilitação dos pretendentes à adoção, dos pais que desejam adotar um filho, uma criança. De outro lado, a gente tem o processo de destituição do poder familiar, no momento onde uma criança tem possibilidade de ser adotada, está no momento de ser colocada numa família substituta. E esses pais, eles já estão cadastrados no cadastro de adoção, é que vai ocorrer esse encontro e aí o processo de adoção vai acontecer. A primeira característica do processo de adoção é a excepcionalidade. Como eu disse, antes da criança estar apta para ser adotada, ela vai precisar passar por um processo de destituição do poder familiar. Esse processo, por si só, ele já é excepcional. Quando os pais, a mãe, o pai ou a família onde essa criança está inserida não tem condição de proteger essa criança, o ECA prevê uma série de procedimentos. A ideia não é tirar essa criança do lar de origem dela imediatamente. Primeiro vai se buscar trabalhar esse pai e essa mãe, os responsáveis por essa criança, para que eles consigam efetivamente protegê-la. Se isso não for possível num segundo momento, vai se buscar então a família extensa, pessoas próximas dessa criança e que tenham um vínculo afetivo com ela, que consigam então exercer esse cuidado e essa proteção. E num terceiro momento, esgotadas essas possibilidades, a possibilidade da família de origem e as possibilidades da família extensa, é que vai se pensar então nessa família substituta, através do processo de adoção. Constituída a adoção, o vínculo da adoção, ele é irrevogável, ou seja, ele não vai se modificar através do tempo. Se os pais adotivos eventualmente falecerem, essa criança não volta para a família de origem, para os pais biológicos por conta disso. Antigamente, era muito comum as pessoas simplesmente registrarem filhos que não eram delas como seus no registro civil. Isso ficou chamado de adoção à brasileira, onde eu reconheço aquela criança como meu filho, não conto para ninguém que não é e faço esse registro de paternidade. Esse ato, ele pode se encaixar como crime. Então, isso não deve acontecer. O processo de adoção, ele exige um processo judicial que só vai se constituir após a decisão judicial de adoção. A lei prevê alguns requisitos para os adotantes e para os adotados. Um deles é a questão da idade. Então, podem adotar pessoas maiores de 18 anos e elas devem ter uma diferença de 16 anos
entre os pais adotantes e a criança adotada. Como eu disse, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei que vai regulamentar o procedimento de adoção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê diversos procedimentos, tanto até a família de origem, para proteger essa criança, quanto os procedimentos para a habilitação dos adotantes, como eu disse, esses processos que correm em paralelo. O ECA também prevê uma série de princípios que vão nortear qualquer atuação na área de infância e juventude. Por quê? O principal objetivo do Estatuto e o principal objetivo da nossa Constituição, assim como esse é o principal objetivo da nossa sociedade como um todo, é proteger as crianças e os adolescentes. Então, de nada adianta a gente ter um procedimento que segue à risca, para ser seguido à risca, se esse procedimento não está efetivamente protegendo essa criança. Então, o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente, ele vai ser aplicado e ele tem que ser pensado em todo e qualquer procedimento que envolva criança e adolescente. Isso é o que vai nortear a decisão da equipe psicossocial que atende aqueles processos e também a decisão de todos os órgãos do sistema de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, todo mundo tem que pensar sempre com foco na proteção da criança e do adolescente. Por fim, a partir de 2017, o Estatuto da Criança e do Adolescente passou a prever um prazo específico para procedimentos de adoção. É o prazo de 120 dias, prorrogável por igual período, então mais 120 dias, para que esse processo de adoção se conclua. Então, toda a atuação do Poder Judiciário, dos órgãos de proteção, da rede de proteção, elas têm que ser céleres para concluir dentro desse processo e para garantir que essa criança esteja protegida dentro disso. Essas são as características básicas de um processo de adoção. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender melhor sobre isso. Nos próximos vídeos eu vou explicar mais sobre o procedimento para habilitação dos adotantes e um pouco também sobre o procedimento para a destituição do poder familiar. Como acontece o procedimento dentro do sistema de proteção da criança e do adolescente para que essa criança esteja apta, possa ser adotada por uma família substituta com condições de proteger e garantir os direitos para ela. Se esse vídeo fez sentido para você, se você conhece alguém que está pensando em adotar, que tem dúvidas sobre isso, compartilhe esse vídeo. Se você tem dúvidas sobre isso, me escrevam, vamos conversar e seguimos juntas.